Quantos acharam o texto? Diga glória a Deus. Eu ia trazer nessa noite um livro para presentear os pastores e a Lorena. Haja vista que eu vendi tudo antes do lançamento e agora a editora não quer me entregar antes do lançamento, que falou que se me entregar eu vou vender tudo de novo. Vai estar preso lá na editora, Lorena, mas a próxima vez que eu voltar eu vou trazer o livro dos pastores. O Senhor, Ele me abençoou e agora dia 22 de junho será o lançamento do meu livro na Bienal. Você pode ser glória a Deus por isso? O Senhor é bom, irmãos. Vamos ler o texto. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, o verso de número 16 também, que nos diz assim: E aconteceu o quê? Indo nós à oração, uma certa jovem, possuída por um espírito de adivinhação, nos saiu ao encontro, a qual dava grande lucro aos seus senhores adivinhando. Esta, seguindo a Paulo e a nós, gritava, dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo, que nos mostram o caminho da salvação. E isto ela fez por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Ordeno-te, no nome de Jesus Cristo, saia agora. E ele saiu na mesma hora. Verso 25: E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os outros prisioneiros os escutavam. E de repente houve um grande terremoto, a ponto de serem abaladas as fundações da prisão, e imediatamente todas as portas foram abertas e as correntes de todos os presos foram soltas. E você pode dizer glória a Deus por esta palavra. Glorifique ao nome do Senhor, irmãos. Eu vou pedir aos músicos que me acompanhem. Fique à vontade. Quando eu ficar doida, vocês ficam doidos também. Quando eu ficar normal, vocês ficam normal também. E o nome do Senhor será glorificado. Repita após mim: o de repente de Deus acontece na vida de quem ora. Acontece na vida de quem suporta o processo. Vamos, você está no culto. Acontece na vida de quem suporta o processo. E acontece na vida de quem suporta a dor do terremoto. Meu Deus, aleluia. Olha pra cá, vamos juntos, se liga comigo. O capítulo de número 16, onde nós acabamos de fazer menção, é um capítulo bastante conhecido, a saber que é tão conhecido a ponto de ter sido transformado em canções e louvores. Para nós que somos pentecostais, ele é um versículo muito popular, porque ele traz para nós movimento, ele traz para nós poder, ele traz para nós resultado bom e agradável. A saber que o capítulo de número 16 é resumido somente nos 2 versículos, onde lemos agora no final. O versículo onde eles oram, eles cantam e terremotos acontecem. Os versículos onde eles oram e eles cantam e as prisões são soltas. Resumimos o capítulo de número 16 em somente 2 versículos, porque são versículos que traz para nós um resultado bom e agradável. E de fato é o que queremos em nossa vida. A saber que existe algo bem mais profundo do que o barulho do terremoto neste capítulo. Existe algo bem mais profundo do que cadeias caindo neste capítulo. Eu sei, a gente gosta do terremoto, a gente ama o movimento, o barulho, o poder. A gente é do manto, com certeza disto. A saber que, basicamente, isto é suficiente para nós liberarmos palavras proféticas, liberarmos em orações e também em louvores. Só que, gente, o fato de a gente gostar destes 2 versículos, o fato de a gente gostar deste movimento que Deus age por nós, não podemos resumir por Deus. Paulo, ele obedece, desce em Troas, e ali ele recebe uma visão. E qual é a visão que Paulo recebe? A visão que Paulo recebe é a seguinte: um homem aparece para ele com uma mensagem, e a mensagem é: passe a Macedônia e venha nos ajudar. Ou passe a Macedônia e ajuda-nos. Depois desta visão, eles partem para a Macedônia, eles navegam por toda Troas e eles chegam a Filipos. Repita após mim: Filipos. Repita que eu vou liberar uma palavra profética agora.
cheio do Espírito Santo, obedeceu e foi. Meu Deus. Só que, gente, em Filipos, quando Paulo ele chega, ele cumpre um propósito, ele cumpre uma missão, à vista, ele cumpre um propósito, ele cumpre uma missão. Porém, é em Filipos que Paulo é preso, açoitado, chicoteado e lançado no cárcere. Eu vou repetir. É por isso que eu disse no início desta mensagem que antes de querermos o terremoto ou a manifestação do terremoto, devemos nos perguntar a nós mesmos se temos condições de suportar os processos até chegarmos na manifestação do terremoto. Nós somos um povo que oramos por aquilo que não sabemos se estamos prontos para receber. Aleluia, você perdeu tempo de dar glória. Paulo vai para Filipos. Em Filipos cumpre a missão. Em Filipos ele é preso, açoitado, chicoteado
dá para se resumir chamado por 1 minuto de rios e 30 segundos de stops. Eu não sei quem foi que impregnou na nossa mente que chamado é tudo ok, tudo maravilha. Eu vim nessa noite pregar, nesta noite dizer que não, que chamado é dor. Chamado é angústia. Ministério é sofrimento. Ministério é rejeição. Ministério é desprezo. Ministério é sentir a dor da pedrada. Ministério é cantar e pregar sobre providência enquanto teu armário está vazio. É profetizar cura enquanto você está enfermo. Pregar com vontade de parar. Ministério é assumir o altar com um sorriso largo após ter passado a noite em um quarto trancado escuro, em um mar de lágrimas. Ministério é perdoar mesmo sem ter feito nada. Chamada é aflição, é conflito. Ministério traz guerra. Ministério traz desprezo. Só que eu vim dizer pra tua vida nessa noite: suporta. Sente Deus. Suporta. Aguenta. Suporta. Sustenta. O céu te garante. O céu te dá força. Olha pra ele e fala: suporte. Talvez ele só precise ouvir isto. Olha pra ele e fala: suporte. Fala: aguenta, 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 aguenta. O chamado traz isso. Olha pra mim. Quando Paulo ele chega na cidade de Filipos, o texto diz que Paulo ele sai e se reúne com mulheres que já tinham hábito, já tinham costume de se reunirem para orar. Era algo delas, elas se reuniam para orar. Dentre essas mulheres estava Lídia, aquela vendedora de púrpura. Eles se reuniam e o propósito principal daquela mesa não era falar mal de alguém, não era falar como o culto foi, não era falar como o pregador foi, não era falar de quem dirigiu ou de quem cantou. O propósito principal daquela mesa é a oração. E coisa boa é quando estamos reunidos em rodas, em mesas, que o assunto principal não é o nome do pastor nem o nome da liderança, que o assunto principal é a oração. Coisa boa é estarmos reunidos com pessoas. Coisa boa é estarmos sentados em mesas que o assunto principal não é o nome do pastor, não é a igreja, não é a família. O assunto principal é a oração. Paulo entendia algo valioso. O quê? Que aquela mesa que ele estava indo para sentar não iria diminuir o seu chamado e nem lhe puxar para trás. Que aquela mesa de oração, oh meu Deus do céu, que aquela mesa de oração iria agregar para o teu propósito. Coisa boa é se reunirmos para orar. Aleluia. Lídia se converte, se batiza, e a igreja de Filipos começa a florescer. Meu pastor, aquilo que se iniciou em oração, se não pegar isso aqui, aquilo que se iniciou em oração começa a florescer. Nasce a igreja de Filipos. Eu, Gabriela, nunca vi sonhos, projetos, metas e objetivos se iniciar em oração e dar errado. Pelo contrário, eu já vi dar errado quando falta oração, quando colocamos a mão para fazer antes de orar, quando colocamos
16 meses, irmãs e meus irmãos, as coisas começam a fugir um pouco de controle de Paulo. Por quê? O texto diz que naquela cidade existia uma jovem essa que era possessa por um espírito maligno, a saber, o diabo dominava a vida daquela jovem possessa por um espírito de adivinhação. Paulo e Silas estão passando e esta jovem começa a gritar: estes são os homens de Deus, estes são cheios do Espírito Santo. Segundo dia, a ela: estes são homens de Deus, estes são servos do Deus Altíssimo. A Bíblia diz que quando Paulo escuta, um dia, 2 dias, 3 dias, Paulo fica perturbado com aquilo que ela está falando. E aí Paulo, ele vai e repreende no nome de Jesus. Só que, gente, olha bem para mim, cá para nós, esta jovem está falando alguma mentira, sim ou não? De fato, Paulo era ou não era homem cheio de Deus, sim ou não? Então o elogio dela é coerente, o elogio dela de fato é verdade, sim ou não? Tudo que ela está falando é verdade. Sabe o problema? Não é o que ela está falando, ou não é o que ela está elogiando, e sim por quem está sendo falado. Meu Deus. Alguém balançou a cabeça lá atrás. O elogio é até verdadeiro, porém não vem da boca de Deus, vem da boca do diabo. Jesus me guarda nesse momento. O elogio é até verdadeiro, porém não é o céu que está falando, é o inferno que está declarando. Ela elogia Paulo no primeiro dia, no segundo dia. E como é bom, gente, tem que ser hipócrita. Como é bom você está vivendo algo e começar a ouvir elogios de alguém a respeito daquilo. Seu ego cresce. É maravilhoso. Quem não gosta de ser elogiado pela missão que está cumprindo? Quem não gosta de ser elogiado pela missão que está exercendo, ou pelo trabalho que está desempenhando? Todo mundo gosta. Mas é preciso ter cuidado, porque nem todo elogio vem da boca de Deus. Tem alguns elogios que vêm da boca do diabo. E aí eu te digo com muito tremor e tremor da parte de Deus nesta noite, debaixo dessa autoridade, que se formos reféns de elogios, seremos agradados por aquilo que o diabo anda falando ao nosso respeito. Se formos reféns de elogios, iremos parar a nossa chamada quando o elogio faltar. Quando Paulo vê que aquela mulher até está te elogiando, mas ela está cativa, ela está aprisionada por um espírito maligno, Paulo não entendia uma coisa: a minha missão é de libertar esta mulher pelo poder do Espírito. Quem está preso até está me elogiando, quem está cativo até está me elogiando, porém a minha missão é maior do que qualquer elogio. Eu preciso liberar, porque a minha missão é maior do que qualquer aplauso, a minha missão é maior do que qualquer tapa nas costas. Peraí, se Paulo repreende o espírito maligno sai, ela cai em si e o elogio também acaba. Se Paulo quisesse continuar ouvindo o elogio, a missão dele seria inacabada. Isso aqui é muito forte, gente. Se Paulo quisesse que o seu ego continuasse sendo elevado nas alturas, a missão dele não seria completa. Se Paulo quisesse continuar ouvindo coisas agradáveis, ele não teria cumprido o seu propósito. Só que a preocupação de Paulo é a seguinte: eu vim para cá por causa de uma missão, eu vim para cá por causa de um propósito. Os elogios que se acabem, os aplausos que se acabem, o tapa nas costas que se acabem, a minha missão precisa ser cumprida. Não dá para cumprir uma missão, não dá para cumprir uma missão e ser elogiado. Cumprir missão, andar debaixo do direcionamento de Deus, andar alinhado por um propósito, é perder elogios. Jesus nos cante. Se você for refém de elogio,
vai desistir quando os elogios acabarem. Se a sua chamada for baseada em elogio ou aquilo que falam ao seu respeito, certamente você irá se desviar quando os elogios acabarem. Mas eu tenho um conselho nesta noite para a minha e para a sua vida: cumpra a tua missão. A tua missão é maior do que o teu ego. Alguém levantou a mão. A tua missão é maior do que a tua vaidade. Deixa os elogios para depois. Cumpra a tua missão. Tu vai dar glória. Sabe por quê? Quando faltarem os elogios na terra, quando faltarem os aplausos da terra, o céu te respalda. Quando faltarem as indicações da terra, o céu te presente. Quando faltarem as indicações da terra, o céu te vira. Quando faltar na terra, o céu te respalda. Paulo, cumpre a missão. Oh, glória! Aleluia! Repreende no nome de Jesus. Isso aqui meu corpo arrepia. Eu não consigo, minha pastora. Leva esse versículo, minha amiga Lorena, como um versículo normal. Quando eu vejo o Paulo olhando para aquela jovem, eu entro no texto. E minha mente de pregadora conjectura isto. Quando eu vejo o Paulo olhando que o diabo está ganhando campo, ele está fazendo arruaça, e Paulo estende as suas mãos e diz: em nome de Jesus. Meu Deus! Gente, eu não consigo ver isso como algo normal. O texto diz que imediatamente, ou seja, na hora, quando Paulo declara em nome de Jesus, o Espírito, Meu Deus! e por que isso acontece? Quando Paulo ele declara no nome de Jesus, Paulo está dizendo: esse nome tem poder sobre demônios, esse nome tem poder sobre a pombagira, esse nome tem poder sobre o demônio, esse nome tem poder sobre a matarrua. Sai agora! Sai agora! Tem poder sobre a depressão, tem poder sobre a crise de ansiedade, tem poder sobre todos os espíritos. Sobre a cântara para falar. Como era na chora de bibiricas. Meu Deus! Preciso dizer para a tua vida nesse momento. Estou sentindo muito Deus aqui. Nós vamos terminar isso aqui debaixo de grande glória. Olha aqui para mim. Eu preciso dizer para a tua vida nesse momento que não é no nome desta igreja, não é no nome de quem prega, não é no nome do pastor, não é no nome dos músicos, é no nome de Jesus. O teu filho vai ser liberto. É no nome de Jesus a tua casa será alcançada pela salvação dessa noite. É no nome de Jesus essa enfermidade que não tinha mais cura vai ser curada agora. É no nome de Jesus esse nódulo do teu seio vai subir agora. É no nome de Jesus esse mioma do teu útero some agora, agora, agora. É no nome de Jesus células cancerianas some. Ai, todos podem. É no nome de Jesus. Isso é profético no mundo espiritual. Fala, é no nome de Jesus. Isso, levanta a mão e fala, é no nome de Jesus. Fala, é no nome, não. Fala com autoridade. Fala, é no nome de Jesus. Imediatamente, aquela jovem é liberta. Só que é agora que começa a vir o resultado Meu Deus! de uma missão que foi cumprida. Ou você acha mesmo que após você ter entrado na vontade de Deus, passado a pregar, a liderar, a cantar, ia ficar tudo mil maravilha, o diabo de braço cruzado olhando e aplaudindo o que você está fazendo? Que nada.
desgraça acabou. A ordem deles é: prendem Paulo. Porém, antes de ter prisão, antes de ter cadeia, levam eles para a praça pública, rasga a roupa, batem, açoitem eles. Antes de ter prisão, eles merecem mesmo, em um linguagem rasgada, uma coça, porque eles acabaram com os nossos lucros. O texto diz que eles vão presos. Após isso, eles são lançados, eles são jogados na prisão. E aqui eu fico, quando eles são lançados na prisão, a Bíblia diz que tem uma ordem sobre o carcereiro. Qual é a ordem do carcereiro? Prende os pés deles nos trancos. Gente, já não bastavam as chicoteadas, já não bastavam os açoites, já não bastavam a humilhação em praça pública. Agora, para eles serem presos, tem outra ordem. Qual? Pés presos no tronco. Esses pés presos no tronco aqui fala de uma caminhada interrompida. Ah, isso aqui é muito forte. Esses pés presos no tronco aqui é ter vontade de ir e o carcereiro dizer não vai. Meu Deus. Esses pés presos no tronco aqui é ter vontade de ser feliz, mas a maldição hereditária continua prevalecendo. Esses pés presos no tronco aqui fala de paralisados. Eles não vão conseguir, eles não vão pisar, eles estão parados. Esse cenário de tronco dos pés é aquele momento que olhamos para uma promessa gigantesca, mas quando olhamos para a realidade que estamos vivendo, não encontramos nem 1% de chance de conseguirmos viver. Pés presos nos troncos. Só que enquanto eles estão presos, eu fechei a mensagem agora, enquanto o tronco está os paralisando, enquanto o tronco está impossibilitando eles, enquanto o tronco está travando eles, enquanto o tronco está impedindo eles de prosseguir, a Bíblia, eles não podem se mover. O texto diz que eles começam a orar e a gritar. Aleluia. Pés presos nos troncos, lábios livres para adorar. Eles cantavam e oravam. Ah, gente, impossibilitados de se moverem, eles cantavam e oravam. Pés presos, impossibilitados de se levantarem, eles cantavam e oravam. Eu não sei qual era o hino que eles cantavam, eu só sei que a dor não calou a oração deles. Eu só sei que a dor não calou a oração deles, que a perca não calou o clamor deles, que a perca não calou a caminhada deles. Versículo 25. Eles cantavam, vamos, e oravam. Eles cantavam 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 e oravam. E de repente, opa! Enquanto eles cantavam, enquanto eles oravam, de repente, Deus enviou. De repente, Deus enviou um grande terremoto. As algemas se quebraram, as cadeias se quebraram, eles foram soltos. Eles cantavam e oravam. Eles cantavam e oravam. E de repente, olha pra mim, o de repente de Deus costuma acontecer na vida de quem ora. O de repente de Deus costuma acontecer na vida de quem busca. O de repente de Deus costuma acontecer na vida de quem clama. O de repente de Deus costuma acontecer na vida de quem se separa. Eles cantavam e oravam e de repente Deus enviou um grande terremoto. Os alicerces se moveram, as algemas se quebraram, todas as prisões foram soltas. Quando eu olho para o de repente de Deus acontecendo na vida de Paulo e de Silas, eu só consigo ver uma coisa: que em meio àquele cenário de dor, Deus respondeu à adoração deles. Ah, gente, eu fechei já. Que em meio àquele cenário de sofrimento, Deus respondeu à adoração deles. Que em meio àquele cenário que tem alguém olhando e dizendo: não vai conseguir sair, não vai dar certo, vamos morrer, Deus respondeu à adoração deles. Em meio ao cenário
quinta-feira, a nossa adoração irá subir juntas. Eu não sei, mas você de pé comigo vai procurar o Silas, vai procurar o Paulo,